Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Esther. Esther, capítulo 5. Esther, capítulo 5, vamos ler do 9 ao 14. Esther 5, do 9 ao 14, diz assim: Naquele dia, Amã saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava nem tremia diante dele. Porém, Amã se conteve e foi para casa. Depois mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, tudo em que o rei o tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Amã acrescentou: a própria rainha Esther a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Então Zeres, a mulher de Amã, e todos os amigos dele disseram: mande fazer uma forca de 22 metros de altura, e pela manhã diga ao rei que nela enforquem Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Senhor, obrigado, Deus, por esse trecho da Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos alimente, nos ensine, ó Deus, porque precisamos das palavras que procedem da Tua boca. Precisamos ser alimentados, Senhor, por Ti. Então, ó Deus, não permita que eu atrapalhe e que o Senhor fale conosco nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Existe nesse livro, se você ler ele com atenção, existe uma oposição entre o reino de Deus e esse mundo, entre aqueles que vivem no reino de Deus e aqueles que vivem nesse mundo. Só que quando a gente fala, e eu acho interessante o livro de Esther por causa disso, porque o livro de Esther são pessoas que são cidadãos do reino, mas que não estão no reino, naquele reino terreno. Porque isso quebra um paradigma que a gente tem até hoje, de que viver no reino de Deus, ou viver para o reino de Deus, tem a ver com a igreja. E ser do mundo, ou viver no mundo, tem a ver com as coisas que a gente faz fora da igreja. Então a gente fica com aquela impressão de que se eu for mais crente, eu vou fazer mais coisas na igreja e menos coisas lá fora. E se eu for menos crente, eu vou estar fazendo mais coisas lá fora do que eu estou fazendo na igreja. Mas isso é uma visão equivocada. E aqui no livro de Esther a gente consegue notar isso, e eu pretendo hoje com esse trecho, fazendo um contraste com a vida de Esther no trecho da semana passada, da gente entender que isso não tem nada a ver com o lugar, não tem nada a ver com o ambiente onde a gente está. Isso tem mais a ver com a nossa condição espiritual, como está o nosso coração, como está a nossa mente. Nós vimos na semana passada que Esther cumpriu a promessa dela. Mordecai tinha pedido a ela: olha, você precisa interceder por nós, você precisa estar diante do rei, você precisa ir diante de Assuero. Ela falou: olha, eu corro um risco de morrer, mas se morrer, morri. Não é o que ela fala, né? Se morrer, morri. Mas ela pede para jejuar, fazer o jejum, e ela vai e se coloca diante do rei. Quando ela chega diante do rei, ela encontra o favor do rei. E nós falamos na semana passada que o coração do rei, ele está nas mãos do Senhor. O Senhor inclina o coração do rei. Está em Provérbios capítulo 21, né? O Senhor inclina o coração do rei de acordo com a sua vontade. Então, quando Esther encontra o favor do rei, ela encontra o favor de Deus.
Deus fez com que Assuero estendesse o cetro de ouro para ela e ela não fosse morta por estar na frente, por ter se apresentado diante dele sem ter sido convidada. Então, nós vemos que ela conclama um jejum de 3 dias, para que eles pudessem encontrar o favor de Deus, e então, depois desses 3 dias, ela vai e encontra o favor do rei e o favor de Deus. Mas nós também vimos que ela encontrou o favor de Deus, encontrou o favor do rei, mas ela, sabendo e vendo que Deus estava agindo, ela não descansou. Ela jejuou, mas ela também se preparou. Quando ela chegou diante de Assuero, ela já tinha um banquete preparado. Então, o fato dela ter confiança no Senhor, o fato dela entender que Deus é soberano e comanda as situações, não fez com que Esther ficasse simplesmente de braços cruzados, sem fazer nada. Ela confia no Senhor, mas nessa confiança ela age, e ela toma atitudes, ela planeja. Então ela trabalha, ela planeja dentro da confiança do Senhor. E ela vai e tem toda aquela conversa, aquela dinâmica do primeiro banquete, e não diz o que ela quer, e diz: olha, eu vou fazer um outro banquete amanhã. E convida de novo Amã e convida o rei para um outro banquete. Então nós temos uma mudança de cena. No verso 9, terminou toda aquela cena do banquete, e inicia, o livro de Esther, ele é quase uma novelinha, né? Já teve novela dele, não já? Já teve novela do livro de Esther, né? É quase, você lendo ele, já é quase uma novela. Você imagina aqui a mudança de cena, né? Acabou ali a questão do almoço, aí você vê Mordecai indo todo feliz, né? Porque ele está dizendo aqui, ó, naquele dia Amã saiu alegre e animado. Você consegue ver Mordecai saindo, cantarolando lá do banquete, feliz da vida. Amã saindo do banquete, todo feliz. Só que o que acontece? Ele dá de cara com Mordecai. Mordecai, ele simplesmente não se levanta. Mas primeiro vamos pensar, por que Amã está feliz? Amã está feliz porque ele está se sentindo reconhecido. A rainha chamou o rei para um banquete, e além do rei só chamou eu. Olha que privilégio. Ele já tinha sido exaltado, ele já estava lá colhendo os louros da posição que Assuero tinha colocado. Agora não somente Assuero reconhecia ele, mas ele sentiu o quê? A rainha também. Não só o rei me reconhece, mas a rainha também. A rainha chamou o rei e eu. Então ele está saindo todo animado. Ele está feliz pelo reconhecimento que ele está tendo. Então a primeira coisa que eu queria conversar com vocês hoje é errado? É algo necessariamente pecaminoso estar feliz porque é reconhecido de alguma forma? E a resposta para uma pergunta dessa, como sempre, é: depende. Depende. Por que depende? Qual foi o propósito com o qual nós fomos criados? Nós fomos criados para a glória de Deus. Então Deus, para ser glorificado na nossa vida, para que Deus seja exaltado na nossa vida, demanda algum tipo de reconhecimento daquilo que nós fazemos nessa terra. Se ninguém reconhece o que fazemos, se ninguém olha para nós e enxerga alguma virtude, enxerga algum proveito, enxerga algo de bom em nós, Deus não será glorificado. Então o problema em si não está no reconhecimento. A grande questão é que qual é o lugar desse reconhecimento? Para um cidadão do reino, para alguém que é filho de Deus, o reconhecimento é um meio. Nós sermos reconhecidos porque fazemos algo, porque somos um bom pai, uma boa mãe, nós sermos reconhecidos porque somos um bom amigo, porque somos um bom profissional, isso é um meio para que o final, que é a glória de Deus, seja alcançado.
Então, na medida que eu faço bem algo, e as pessoas reconhecem que eu faço bem algo, eu posso então apontar para aquele que fez com que isso acontecesse. Então, o reconhecimento que vem até mim é um meio para que Deus seja glorificado e Deus seja exaltado. Nesse ponto, o reconhecimento não é algo pecaminoso. Nós devemos nos esmerar, nós devemos nos esforçar e trabalhar para que Deus possa ser reconhecido naquilo que nós fazemos. Mas no caso de Mordecai, o reconhecimento era um fim, era o propósito dele, o objetivo dele era ser reconhecido. Então, toda vez que nós buscamos reconhecimento como um fim, como algo que aponta para nós, aí sim, nós temos um pecado, aí sim nós temos um problema. Então, ser reconhecido necessariamente não é algo pecaminoso. Um cidadão do reino entende o reconhecimento como um meio para que Deus seja glorificado. Um cidadão do mundo, alguém que pertence ao mundo, entende o reconhecimento como um fim, como algo que é para si. E nós percebemos ao longo da narrativa que Amã é alguém que busca o reconhecimento para si. Uma outra coisa a respeito do reconhecimento é que nós devemos, sim, ser reconhecidos por quem nós somos de fato. Então, quando alguém nos reconhece como um bom pai, uma boa mãe, um bom trabalhador, que fazemos algo bom, nós nos apresentamos como alguém pecador, falho, cheio de lacunas, e que, por causa da graça de Deus, consegue fazer algo bom. Então, nós não mentimos a respeito de quem nós somos durante o processo de reconhecimento. Nós somos reconhecidos, mas sempre nos apresentando como quem nós somos de fato. O reconhecimento pecaminoso já faz com que a gente finja ser algo que nós de fato não somos. Nós cobrimos, nós escondemos os nossos defeitos, nós fingimos que eles não existem e abraçamos esse reconhecimento como se o reconhecimento das pessoas estivesse apenas reconhecendo que eu tenho valor, que eu sou alguém realmente bom, que eu sou alguém que realmente tem virtudes. Então, esse reconhecimento também é um reconhecimento pecaminoso. Se nós deixamos de reconhecer as nossas falhas, deixamos de reconhecer quem nós somos de fato, então nós temos um reconhecimento pecaminoso. Amã, ele tem um olhar sobre si muito menos realista do que deveria ser. Amã não se reconhece como alguém com lacunas, com alguém com falhas, com alguém que precisa se arrepender de alguma coisa. Mas então, Esther estava na confiança do Senhor. Mas Amã, ele demonstra nesse texto, e às vezes a gente pode se perguntar por que essa cena está aqui na história de Esther, mas é justamente para que a gente faça uma oposição com Esther e com Mordecai. Amã, aqui ele demonstra ser alguém totalmente autocentrado. Ele se enxerga como o centro das coisas. Ele se enxerga como se tudo girasse ao redor dele. Então, isso faz com que ele seja alguém com uma variação de humor. Porque ele sai alegre e saltitante, né? Verso 9. Naquele dia, Amã saiu alegre e animado. Mas, logo depois, ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava nem tremia diante dele. Então, aqui, ele já tem uma variação de humor. Ele estava feliz, ele estava animado, ele tinha saído do banquete com o rei e com a rainha, ele tinha sido o único convidado, ele estava feliz, mas ele viu Mordecai. Esse cara não levanta, esse cara não me dá glória, ele não me dá honra. Já perdeu toda a alegria, já perdeu e ficou furioso. Por quê? Porque ele é autocentrado, ele não consegue entender que nem tudo gira ao redor dele, nem tudo diz respeito a ele. Isso abalou ele de tal forma que aí ele vai fazer aquilo que alguém que é autocentrado faz.
O que ele vai fazer? Ele vai buscar um consolo. Que consolo é esse? Alto louvor. Verso 10. Porém, Amã não se conteve e foi para casa. Depois mandou vir os seus amigos e Zeres, a sua mulher. Para quê? Amã falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, tudo em que o rei o tinha engrandecido, como tinha exaltado, sobre os oficiais e servos do rei. E Amã acrescentou: a própria rainha Ester, a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Imagina como devia ser chato ser amigo de Amã. Ele te chama na casa dele só para contar tudo que ele tem. Olha quantas coisas eu tenho, olha quanto dinheiro eu tenho, olha como minha casa é bonita, olha como meus filhos são lindos, olha como que meus filhos são inteligentes. Rapaz, devia ser muito chato. Eu já confessei para os irmãos que eu tenho um problema sério, porque eu sou soberbo. Eu tenho uma arrogância dentro de mim que precisa ser domesticada e ela está ali, e eu passo a vida inteira. Foi por isso que Deus me avisou isso no primeiro dia que eu me converti. No primeiro dia que eu me converti, Deus já falou isso para mim, porque assim eu tenho tempo para cuidar disso, né? Então, eu tenho esse problema, eu sou alguém arrogante, eu sou alguém soberbo por natureza. Eu sempre tenho a tendência de me achar a última Coca-Cola do deserto. E eu não tenho problema com ninguém, mas rapaz, me bota perto de alguém que nem Amã, eu fico doido. Eu consigo conviver com qualquer tipo de gente, mas você me bota perto de alguém que nem Amã, aí o Guilherme soberbo, ele quer sair, ele quer brigar, ele quer, né? Então eu não poderia ser amigo de Amã, eu ia fugir, eu ia ficar longe. Se você me vê longe de alguém é porque está atiçando aqui meu pecado. Então Amã é alguém que vai buscar autoconsolo, autolouvor. Ele reúne pessoas para dizer o quanto ele é grande, o quanto ele é especial. Aquela ofensa que ele viu lá em Mordecai o afetou. Ele falou assim: eu preciso restaurar a minha dignidade. Ele foi tão afetado pelo fato de Mordecai não se levantar, que ele precisou se reunir com a sua família e com seus amigos para poder se levantar de novo. E é isso que ele fica fazendo lá. Olha, eu sou o cara, eu sou especial, eu sou a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote, não tem ninguém igual a mim. E ele fica lá fazendo isso, por quê? Porque ele tem uma idolatria a si mesmo. Ele está fazendo um culto a si mesmo. Porque quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, nós nos reunimos para engrandecer o nome de Deus. Ele organizou um culto na sua casa para engrandecer o seu próprio nome. É alguém autocentrado. Mas a grande questão da idolatria é porque a idolatria nunca gera satisfação. A adoração ao Senhor nos gera satisfação. Mas a idolatria, não. Verso 13, ele passa esse tempo todo alugando todo mundo, né? Dizendo o quanto ele é especial, o quanto ele é lindo, quanto os filhos são inteligentes, quanto todo mundo é isso. Mas no final do 13 ele diz: porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado à porta do rei. Não existe satisfação completa em ídolos. Não existe satisfação verdadeira longe, fora do Senhor. Ele busca uma satisfação que vai sempre trazer outra necessidade, nunca haverá uma satisfação. Isso aponta, sabe para quem? Para o primeiro casal. Você se lembra do primeiro casal? O primeiro casal ganhou o mundo inteiro. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, até da árvore da vida. Mas tinha uma árvore. Ai, meu Deus, uma árvore. Era uma só. Mas não. Mas eles queriam aquela. Essa aqui não pode, essa que eu quero. Quando tira-se os olhos da satisfação que há em Deus, quando tira-se os olhos da felicidade que é pertencer a Deus e começa a se buscar coisas para satisfazer a si próprio, aos seus próprios desejos, a se tornar o seu próprio Deus, aí é um buraco sem fim. Adão e Eva abandonaram tudo
por causa de uma árvore. Amã ainda não sabe, mas ele vai perder tudo por causa de um homem que não se levantava. Toda a nação da Pérsia honrava ele. Todos os oficiais do rei, toda a população da Pérsia se levantava para ele. Mas Mordecai não. A ruína dele é por causa de um cara. E uma outra questão é que a pessoa autocentrada, como Amã, ele se cerca de pessoas que não o contrariam. Porque se eu tivesse lá, eu acho, né? Eu tendo a pensar, eu já falei, eu tento a pensar que eu sou bom, né? Então, eu acho que se eu tivesse lá, eu ia dizer para ele, Amã, é só um cara, mano. Sossega o facho. Para de reclamar. Tu passou 45 minutos falando tudo que você tem. Você passou 45 minutos falando de como seus filhos são lindos. Mas você vem dizer no final que nada disso te satisfaz, porque um cara, um judeu, um cativo, porque ele era um escravo, que esse cara não se levanta. Mas não, Amã, ele estava cercado de pessoas que só atendiam os seus desejos, os seus gostos. Uma pessoa autocentrada elimina da sua vida aqueles que dizem, cara, tem certeza que tu vai fazer isso? Rapaz, se eu fosse você, eu acho que você está errado. Já experimentou dizer isso para alguma pessoa que é autocentrada? E aí você deixa de ser tão amigo, né? Ele acha que amigo é aquele que diz, parabéns, isso mesmo, faz isso. Isso aí, você está certo. Aí quando ele se lamenta, aconteceu, verdade, não te reconhecem. Ele acaba se cercando de pessoas que só dizem aquilo que ele quer ouvir. E ele fica sem um conselheiro, ele fica sem ter alguém que diga para ele, olha, uma verdade. Nós precisamos de pessoas que nos digam a verdade. Mas Amã não tinha essas pessoas. Ele estava cercado de pessoas que estavam simplesmente dizendo o que ele queria. E quando ele se lamenta, ele passou 45 minutos dizendo tudo que ele tem, mas quando ele vai lá e faz o lamento, mas nada disso me satisfaz, enquanto eu vi aquele judeu lá que não levanta para mim. Aí os amigos dele, em vez de dizerem, toma vergonha nessa cara, o que os amigos vão dizer? Mata ele. Entendam, a morte de Mordecai já estava decretada. Isso que é mais absurdo. Porque ele já tinha conseguido lá atrás, vocês se lembram? Ele já tinha conseguido um decreto, o rei deu o anel na mão dele, ele fez um decreto que no dia tal, os judeus seriam todos exterminados. Então Mordecai já estava com a sua morte decretada. Mas ele era tão autocentrado, ele era alguém que precisava ter seus desejos satisfeitos de uma tal maneira, e esses maus conselheiros estavam lá para atender os seus desejos de uma tal maneira, que ele não se sossegue, assim, esse vai morrer antes. E aí vão e mandam lá construir uma forca. Algumas traduções, não traduções, né? Alguns estudiosos vão dizer que a palavra forca aqui é uma palavra interpretada, que a palavra hebraica que está sendo utilizada aqui aponta para uma estaca. Provavelmente ele seria empalado. Se você quer saber o que é uma empalação, procura no Google depois, que eu não vou descrever o que é uma empalação aqui não, mas procura no Google depois. É uma morte, uma tortura bem braba, bem pior do que o enforcamento. Então, talvez ele estivesse para ser empalado. Então, os amigos dele vão fazer com que ele tente antecipar a morte de Mordecai. Ou seja, o cara estava com tudo garantido, já estava tudo certo. Ele era lá honrado, ele já tinha conseguido o decreto da morte do inimigo dele, mas ele, por ser autocentrado, ele busca satisfazer ainda mais o seu desejo e encontra conselheiros que reforçam esse desejo. Então, ele vai e constrói lá a forca ou a estaca, e a narrativa termina assim.
Nós vamos ver a partir do capítulo 6 a virada da história, né? Não agora, não hoje, vamos continuar na próxima semana, mas temos lições para tirar dessa pequena passagem. Primeiro, se uma pessoa não é cristã, se uma pessoa ainda não nasceu de novo, se ela não tem a sua vida dedicada ao Senhor, se não se arrependeu dos seus pecados, se não se rendeu ao Senhor Jesus, se essa pessoa ainda não teve um novo nascimento, ela é igual a Amã. Nós temos dificuldade, quando a gente lê um livro como Esther, a gente tem dificuldade de se identificar com Amã. A gente quer se identificar com todo mundo, a gente quer se identificar com Mordecai, a gente quer se identificar com Esther, mas a gente tem dificuldade de se identificar com Amã. Amã é um homem como todo e qualquer ser humano após a queda. Todo ser humano, após o Éden, é autocentrado, é o seu próprio Deus, busca satisfazer as suas próprias necessidades e os seus próprios padrões. Essa é a vida do ímpio, essa é a vida daquele que não nasceu de novo. Então a necessidade é de que se volte para Deus. Um cidadão do reino é alguém que se rendeu e abandonou a sua própria vontade, abandonou o seu próprio governo e se submeteu ao governo de Deus. Uma pessoa que está ainda como Adão no Éden é alguém que está em rebelião. Justamente essa ideia de ser o seu próprio Deus, de atender a sua própria vontade, essa é a raiz da rebelião humana. Adão e Eva cederam à tentação da serpente que disse que se eles comessem daquele fruto, eles seriam iguais a Deus. Eles estariam saindo da submissão ao Senhor, estariam se tornando eles próprios os seus senhores. Então a busca, a rebelião humana consiste em nós querermos ser os nossos próprios senhores, donos da nossa própria vida. E toda e qualquer pessoa que não está com a sua vida entregue ao Senhor Jesus, de uma maneira ou de outra, é senhor de si, é o seu próprio governo, é o seu próprio Deus. Isso é idolatria. Então é preciso que se converta, é preciso que deixe de ser cidadão do mundo para ser cidadão do reino, é preciso que deixe de ser o seu próprio senhor, o seu próprio governante e passe a ser governado pelo Senhor. E para quem já é cristão, e para aqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, o que esse texto nos mostra? Um erro nosso é pensar que por estarmos em Cristo, nós não podemos cair no erro de Amã. O nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. E ele está sempre buscando nos pregar peças. Nosso velho homem está presente. Nós estamos vivendo na era do já e do ainda não. As coisas já se consumaram, já, mas já estão perfeitas? Ainda não. Então nós temos a vitória em Cristo, mas ainda carregamos o corpo do pecado. O corpo glorificado virá quando o Senhor Jesus vier e restaurar todas as coisas. Na sua segunda vinda, nós perderemos esse corpo de pecado e receberemos um corpo glorificado. Até lá, nós temos a luta da carne contra o espírito. E nessa batalha da carne contra o espírito, nós podemos muito bem nos ver autocentrados. Nós podemos muito bem buscar entender que nós temos desejos a ser realizados. E da mesma forma que Amã, que foi convidado para um banquete com o rei, estava insatisfeito, nós que fomos adotados pelo rei, nós que fomos incluídos na família do rei, nós que fomos convidados para participar da mesa do rei, nós, se não tomarmos cuidado, nós podemos esquecer isso e pensar, eu sou filho de Deus, Deus perdoou meus pecados, mas
Aí depois do mais você coloca qualquer outra coisa que você queira e ainda não tenha sido atendido. Deus me salvou, Deus perdoou meus pecados, mas eu ainda não consegui aquele lugar do trabalho que eu queria. Deus me chamou para a mesa, Deus me adotou como filho, mas eu ainda não tenho aquela casa que eu queria. Isso embota a bênção, embota aquilo que Deus nos deu, que é maravilhoso, que é precioso, e a gente passa a entrar num ciclo de idolatria, de insatisfação, porque a gente ignora o fato de sermos família de Deus, de pertencermos a Ele, e de já estarmos indo para a eternidade com Ele, mas colocamos os nossos olhos em coisas e situações dessa vida, e ficamos insatisfeitos, porque um tal de Mordecai não se levanta para nós. Já recebemos de Deus tudo, já recebemos de Deus muito mais do que merecemos, mas tem um Mordecai lá, tem um carro que eu não tenho, tem um emprego que eu não consegui, tem uma casa que eu não tenho, tem um monte de situações que podem se colocar no lugar do nosso Mordecai, e nós precisamos vigiar para que isso não aconteça, vigiar para que a gente não se deixe abalar, porque o cidadão do mundo é aquele que se abala, aquele que fica como Amã, que depois precisa se auto-louvar, porque não tem tudo o que queria. E a gente precisa colocar, como cidadão do reino, os nossos olhos no fato de que o rei nos adotou e nos chamou para o banquete. Permaneçamos ali, alegres e animados, pelo fato de fazermos parte da mesa do rei. E outra coisa que nós precisamos fazer é nos cercar de bons conselheiros. Não despreze o amigo que lhe diz verdades. Nós vivemos num corpo, nós estamos aqui, cada um para edificar o outro, nós estamos aqui, cada um para ajudar o outro. E essa ajuda, de vez em quando, vai demandar uma cutucada aqui, uma cutucada ali. Chamar a atenção, olha, você exagerou aqui, você não deveria ter falado isso, você deve pedir perdão aqui, você deve pedir perdão ali. Em primeiro lugar, temos as esposas, né? As esposas, os maridos, dentro da nossa casa, e às vezes é o primeiro que a gente não ouve, né? Dentro de casa, a esposa saiu de alguma coisa, foi para uma festa, foi num evento, quando você entra em casa, aí a sua esposa fala assim, olha, você deu mole em tal e tal e tal situação. Não, nada a ver, está maluca? Ou então a gente vai dizer para a esposa algo e a gente não quer ouvir. O que a gente precisa ter em mente, estar cercado, é de que nós temos pessoas que nos amam e que por nos amar vão dizer para nós verdades que são difíceis de ouvir, difíceis de aplicar, mas nós precisamos confiar nesse corpo onde o Senhor nos colocou. Nós não devemos nos cercar de conselheiros que nem Amã. Amã só tinha gente do lado dele para concordar com tudo que ele falava. Eu imagino Amã, e a palavra não diz, mas é só uma imaginação, pela maneira como ele era autocentrado, pela maneira como ele se autolouvava, pela maneira que ele se enxergava, eu acredito que o primeiro requisito para você deixar de ser amigo dele era criticar ele. Que nós não sejamos assim. Dentro do corpo de Cristo, nós que fazemos parte da mesa do rei, nós que fomos incluídos no corpo de Cristo, fomos colocados nessa família, por Deus, pelo Espírito, que nós possamos ouvir as críticas que são feitas a nós, ouvir os conselhos que vêm até nós que são contrários, não simplesmente dar ouvidos àquilo que nos agrada, não simplesmente valorizar aqueles que concordam com a gente. Vamos concordar em discordar e vamos ouvir, porque tem muita sabedoria no conselho daquele que nos ama. Nós não podemos fazer como Amã, porque senão o nosso destino pode ser como o dele. Então, essa pequena cena, que é uma cena que prepara para toda a ironia que vem adiante, toda essa exaltação de Amã,
é um aperitivo para toda a reviravolta que virá a partir do capítulo 6, que a gente fique atento, para que a gente permaneça como cidadão do reino, e permaneça agindo como alguém que pertence a Deus e que está participante da mesa do Senhor, para que a gente não venha depois a ser envergonhado, como vai acontecer com a Amã no futuro. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e encerrar. Oh Deus, o Senhor conhece o nosso coração, Senhor. Sabe que Amã vive em nós. O Senhor nos deu um coração de carne e tirou o coração de pedra. O Senhor nos fez nascer de novo. Mas a Tua palavra diz que ainda habita em nós o velho homem e que há em nós uma guerra instalada entre a nossa carne e o Teu Espírito. Então a verdade, Senhor, é que Amã vive em nós. O desejo de atender às nossas necessidades, o desejo, Senhor, de reconhecimento pecaminoso, o desejo, Senhor, de se cercar de pessoas que simplesmente concordam com tudo que falamos, tudo isso, Senhor, está presente e é possível que nós possamos cair nessas armadilhas. Oh Deus, não permita que nós busquemos glória para nós. Não permita, Senhor, que nós tornemos o reconhecimento como um fim, mas que nós busquemos fazer o bem, fazer as coisas bem, para exaltar o Teu nome, para apontar para Ti, Senhor, para que o reconhecimento que chega até nós seja entregue a Ti como uma oferta que glorifica e exalta o Teu nome. Ó Deus, que nós possamos reconhecer a nossa pecaminosidade, as nossas falhas, a nossa incompletude. E quando o reconhecimento vier, nós possamos nos apresentar como pessoas incompletas e imperfeitas, para que também o Senhor seja exaltado, para que também o Senhor seja glorificado, ó Deus. Oh Deus, livra-nos de alto louvor, livra-nos, Senhor, de olhar para nós e enxergarmos mais em nós do que há de fato. Livra-nos, Senhor, de autossuficiência. Livra-nos, ó Deus, de olharmos para nós e encontrarmos virtudes que não são nossas, mas dizermos que são nossas. E crermos e acreditarmos e vivermos como se essas virtudes fossem nossas. Livra-nos, ó Deus, de viver como cidadãos do mundo dentro da igreja. E ajuda-nos, Senhor, a ser cidadãos do reino em qualquer lugar, porque não é uma questão de lugar, não é uma questão de ambiente, Senhor. Nós vemos aqui no livro de Esther que não é isso. Nós podemos ser cidadãos do mundo aqui, se buscarmos reconhecimento para nós, se buscarmos satisfazer as nossas vaidades, não importa em que ministério, em que tarefa. Se eu for um pastor que busca glória para si, eu sou um cidadão do mundo, apesar de estar na igreja. Então, ó Deus, livra-nos, muda o nosso coração, Senhor, muda o nosso coração e faz de nós cidadãos do reino, que vão glorificar e exaltar o Teu nome onde quer que estejam. Que possamos ser trabalhadores fora daqui, que exaltam o Teu nome, que glorificam o Teu nome, que entregam o reconhecimento do seu trabalho, que entregam o reconhecimento das suas tarefas fora daqui, também para Ti, e que exaltam o Teu nome fora dessas quatro paredes, ó Deus, e que nós sejamos cidadãos do reino, onde quer que nós estejamos, fazendo o que quer que seja, que nós entreguemos a glória a Ti, que nós reconheçamos que é o Senhor que provê todo o bem que está na nossa vida, e que possamos dar testemunho de Ti, onde quer que estejamos, Senhor. E mais uma vez eu peço,
livra-nos de sermos cidadãos do mundo dentro da tua igreja. Livra-nos, ajuda-nos, socorre-nos. Agora eu peço a Deus que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. Que essa palavra, Senhor, permaneça no nosso coração. Que a nossa leitura do livro de Esther continue, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Que o Senhor continue falando conosco através desse livro. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.